Meus amados, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, mais um vídeo aqui no canal. Bom, são tantas perguntas, não começou hoje eu decidi gravar um vídeo sobre isso, tá? A política, a religião. Sempre comento um pouquinho no meio da live, só que hoje eu decidi gravar esse vídeo porque as perguntas continuaram. Eu vi na última live, os irmãos perguntaram, algumas irmãs, pastor, será que amar a pátria é pecado? Como assim? Pastor disse votar é pecado. Como assim, pastor? Será que são tanta coisa? Eu vejo até pessoas que deixam versículos, tá? Mencionam aí, olha, José era político, Daniel era político, Davi era fulano de tal, era fulano de tal. Eu não nego, tá? E eu vim aqui para poder esclarecer sobre isso. Cristianismo e a política, direita e a igreja, bolsonarismo, a igreja, trumpismo e o evangelho, ou então bolsonarismo também e o evangelho. Será que pode existir um pastor bolsonarista? Deve existir um pastor que se intitula como bolsonarista? É normal o pastor falar isso? Existir, eu sei que existem pastores bolsonaristas que no altar falam do Bolsonaro, tá? E eles se intitulam mesmo, vivem com isso como bolsonaristas, trampistas, né? Ou trompistas, não sei como falo. Comenta aí se é normal. Você conhece alguns pastores? Talvez pode existir, talvez seja mais ou menos normal. Ok. Bom, no altar da igreja, é normal um pastor ficar falando do partido político. É normal um pastor ficar indicando algum candidato, seja prefeito, seja presidente, seja lá que for o cargo. Será que é normal isso para nós que somos cristãos? Qual a importância da igreja física? O que é que devemos ir fazer em uma igreja segundo a vontade de Deus? Também quero ler os vossos comentários. É muito importante. Bom, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem até ao final. É muito importante. É muito importante. E deixa like para que o algoritmo entregue o nosso vídeo. Vocês sabem que o algoritmo tem não nos ajudando tanto aqui. E temos continuado, mas eu quero contar com a sua ajuda, deixando o like, compartilhando. Amém? Bom, vamos lá. São vários que são citados no Antigo Testamento que trabalharam como políticos. E essas pessoas eram filhos de Deus. E o José, grande líder, tá? Em um país que era mais rico na época que é o Egito. Isso é verdade. O José era o líder e um grande líder. E o José que estocou os alimentos para que o povo pudesse comer nos tempos difíceis. E deu certo. E não era o povo que estocou, foi o José que estocou. O José era o responsável daquele povo. Deus lhe fez como responsável naquele momento, até dos seus irmãos e do povo daquela região toda, Egito. E ele não falhou na sua missão. Tanta coisa aconteceu aí na história do José, não vai dar para eu contar agora, senão vamos nos perder. No entanto, também tem o Daniel, que praticamente podemos dizer que era um político. E era a vontade de Deus que ele passasse nisso. Tem muitos outros na Bíblia. Você vai encontrar Davi, vai encontrar vários mesmo. Tem juízes, tá? Você vai encontrar Jefteu e muitos outros se tornaram políticos. Era a vontade de Deus, tá? Mas se você ler muito bem a Bíblia, você vai entender que Deus trabalhou de uma forma diferente com o povo de Israel no Antigo Testamento, comparado como ele trabalha com as nações depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, ou do nascimento do Cristo e do início da sua missão. Quando começa a nova aliança, Deus está a trabalhar de uma forma diferente. Será que Deus
ele recuperou as nações para que também possam conquistar os lugares no parlamento, cada um no parlamento do seu país. Foi o objetivo que o Senhor Jesus Cristo teve quando estava aqui na terra, e a missão que ele deixou para a igreja evangélica, ou então a missão que ele deixou para os cristãos. Devemos conquistar, devemos reinar, devemos tomar o poder, devemos escolher os candidatos. Escolher não é pecado. Eu repito, você cidadão é o seu direito. Mas devemos fazer parte de um grupo assim radical que nós somos intitulados. Será que era a missão de Cristo? O nosso modelo não é qualquer um do Antigo Testamento, mas é Jesus Cristo. O nosso modelo não é qualquer lei, mas é a graça. Ok, vai surgir pessoas que vão dizer, ele negou a lei, acabou, o assunto mudou. Eu sei que segundo o livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 até 17, fala que toda a escritura, tá? Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para repreensão, para correção e para a instrução na justiça. Olha, toda a palavra é inspirada, toda a palavra que está na Bíblia é importantíssima. Eu sei disso. Mas o problema é, o Antigo Testamento é a sombra, o Novo Testamento é a clareza. Nós que somos cristãos devemos pegar o Antigo Testamento como a sombra e encontrar as respostas no Novo Testamento. Significa, se eu estiver a ler o Gênesis capítulo 1, eu preciso encontrar Jesus Cristo lá. Capítulo 2, eu tenho que encontrar Jesus Cristo lá, porque Jesus Cristo lá se apresenta em todos os versículos, em todos os capítulos, mas em forma de sombra. Tá? No Antigo Testamento, Jesus está lá até no jardim. Eu acho que já preguei sobre isso. Mas não está de uma forma explícita. Não está de uma forma clara. No Antigo Testamento, você ainda encontra a graça lá. E encontra a lei também. E a graça veio antes da lei, mas não está de uma forma clara. Você encontra tudo isso dentro do jardim do Éden. Deus autoriza a graça, mas diz, não tocam na lei ainda, senão morrerão. E quem observa a lei, o fim é a morte. Até mesmo Moisés, que observava a lei, que trouxe as leis, a lei lhe matou. No entanto, quem observa a graça, vive. No jardim do Éden havia graça, havia lei, havia Moisés e havia Jesus. Não vou explicar isso agora, eu sei que muitos aqui assistiram quando eu expliquei isso com mais detalhe, não é? No entanto, você tem que pegar o Antigo Testamento, olhar o Novo Testamento e encontrar a clareza, porque o Novo Testamento esclarece o que estava escondido lá no Antigo Testamento. No entanto, em Jesus Cristo, a nossa missão é celestial. Em Jesus Cristo, a nossa missão é espiritual. Jesus dizia e repetia, o seu reino era espiritual, tá? Ok. Mas nós somos cidadãos. Nós pagamos o imposto. Nós temos contas. Temos que trabalhar, temos que votar sim, mas sem ser idólatras ou fanáticos, tá? Devemos aprender a dividir o cristianismo, a nossa fé, com a política. Devemos, isso é crucial. No entanto, se você ler muito bem a Bíblia, você encontra aqui um homem que se chama o João Batista. Esse homem, no livro do João, capítulo 1, ele aqui, a Bíblia diz que no versículo 7, no versículo 6, a Bíblia diz assim, João capítulo 1, versículo 6 diz assim, houve um homem enviado de Deus, cujo o nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem.
que vem ao mundo. E se você lê no versículo 29 do mesmo capítulo, você encontra o João Batista, ele afirma que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Quer dizer, o João é o primeiro que apresentou o Senhor Jesus. Olha só. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro foi falado desde o Antigo Testamento. Tá? Deus chegou a matar um animal que ninguém falou o nome, que eu acredito que era o Cordeiro, para poder perdoar Adão e Eva. Deus chegou a mandar o povo de Israel para que matasse o Cordeiro. No tabernáculo, mesmo no templo, quantos cordeiros morreram na história? Quantos cordeiros foram sacrificados por causa dos pecados? Mas aqui o João está a dizer: eis o Cordeiro de Deus. Acabou, as coisas mudaram, tá? As coisas não vão funcionar igual que se funcionava antigamente, porque agora é a clareza, não estamos mais na sombra, tá? Quem aceita Jesus Cristo já não fica atrás das câmeras, ele vem na frente. No entanto, esse mesmo João, que a Bíblia diz que ele é a voz que clama no deserto, infelizmente, no capítulo 14 de Mateus, a Bíblia nos fala, tá? A Bíblia nos fala que o João foi preso, tá? Lemos que o rei Herodes prendeu João Batista, injustamente devido a insistência de sua nova esposa, tá? De sua nova esposa Herodias, que queria que João Batista parasse de condenar seu casamento ilegal. O seu casamento ilegal com o rei. Quer dizer, essa mulher se sentiu ameaçada. Sentiu assim, esse profeta está se intrometendo demais. O profeta vivia falando, lembrando nessa mulher que esse casamento não te pertence, não é a nossa cultura, não é o nosso costume, você não tem que fazer isso. Diante de Deus é pecado, você não pode roubar o marido da outra, Deus não chamou João Batista para isso. O que ele estava a fazer era mal? Não. O que ele estava a fazer era pecado? Não, era até bom, mas Deus não chamou João Batista para resolver problemas de casamentos. Ele é a voz que clama no deserto. E isso lhe trouxe problema. Herodes prendeu João Batista. Ele perdeu o poder. Deus não te defenderá se você se meter aonde não foste chamado, aonde Deus não te colocou. Você está exposto, tá? Prenderam ele e soubemos a continuação da história. Cortaram a cabeça do João Batista porque uma menina dançou e depois tinha pedido a cabeça. Vocês sabem. No entanto, João Batista, quando prenderam ele, até a visão desapareceu. Mandou perguntar se aquele era mesmo ele, o Messias, ou Jesus era mesmo ele, o Salvador, que é o Cordeiro que ele apresentou. Quer dizer, perdeu a visão que ele tinha. Quando ele disse, eis o Cordeiro, então, ele começou a pensar, será que eu me enganei? Olha, quando a pessoa entra no caminho onde Deus não lhe mandou, começa a perder a visão. Então, a maioria dos servos que se metem na política acabam perdendo a visão cristã, acabam perdendo o chamado que Deus colocou neles, acabam perdendo o caminho. Então, Jesus Cristo, ele pregou o evangelho durante 3 anos e 6 meses, se não me engano. 3 anos e alguns meses. Tá? Ele começou a sua missão com 30 anos, ele morreu com 33 anos e alguns meses. No entanto, ele não instruiu os seus discípulos a tomar posse dos parlamentos, a lutar por isso, a preparar um candidato para defender a igreja. Ok, muitos dizem assim, precisamos de um candidato que nos defende, que defende a igreja. Ok, não é mal, é uma boa intenção, mas ninguém conseguirá defender a igreja, porque o próprio Senhor Jesus Cristo defende a sua igreja. Jesus olhou para o Saulo, disse para ele, Saulo,
por quê? Por que você me persegue? Por quê? Mas Saulo pensava que perseguia o Tiago, perseguia outros discípulos, perseguia a igreja, mas perseguia Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele operou ontem, hoje, opera para sempre. Ele continuará a operar. Ele é capaz de proteger a sua igreja. Inclusive, só ele que conhece os seus planos para com a sua igreja. Então, quem ama a política, separa isso com o cristianismo. Não será o pecado. Entenda, sou ser humano, da mesma forma que eu como, a comida não tem nada a ver com a religião, não é a minha fé, mas é comida. Eu quero comer. Então, a política também é algo que é importante para a minha pátria. Eu gosto. Vou votar, vou apoiar, mas não com tanta força, porque cristão, tudo que não tem a ver com Cristo, ele apoia, ele faz até um certo limite. Única coisa que ele faz com muita força é quando é a fé em Jesus, quando é o benefício do reino. É melhor que te prendam por causa do evangelho do que te prendam por causa da sua pátria. Tá? Se te prenderem por causa do evangelho, você é uma pessoa mais feliz da face da terra. Bom, eu acho que eu falei, mas se não conseguir convencer, então que o próprio Espírito Santo possa convencer quem acompanhou esse vídeo. Então, um cristão genuíno, ele se baseia na palavra de Deus, se baseia em Cristo, se baseia no reino de Deus, se baseia na volta de Cristo, ele prega sobre a volta de Cristo, ele não vive defendendo os políticos, ele não pode ser um trampista, ser trompista, ele não pode ser um bolsonarista, ele não pode falar dos partidos no altar da igreja, ele não pode misturar essas coisas. A política e o cristianismo é água e o óleo. É água e óleo. Não pode. O petróleo. Não pode se misturar. Não podem. São duas coisas diferentes. Vou vos dizer uma coisa sobre a esquerda e a direita. Já falei, mas vou repetir. A esquerda tem muitas falhas, muitas mesmo, e também tem, talvez, poucas coisas boas. A direita tem muitas falhas e também tem muitas coisas boas. Então, isso faz com que os dois não sejam perfeitos, tá? Você vê a direita, eu encontro um monte de coisas boas, um monte. Mas quando chega nas coisas raciais, não estou a especificar como você especifica. Bolsonaro, eles falam Bolsonaro é assim, mas Bolsonaro não é assim. Não estou a falar do Bolsonaro específico, eu estou a falar a direita pelo mundo. Eles dividem as raças. E eles não têm culpa, porque eu estudei sobre a direita, são conservadores. O conservadorismo das coisas terrenas acaba se tornando pecado também. Eu sei muitos falam, nós somos cristãos e conservadores. Conservador como? Conservar a palavra de Deus, conservar o cristianismo ou conservar as coisas históricas dos seus bisavós. Quando se fala conservadorismo da direita, significa vocês estão conservar o que vossos bisavós deixaram como normas. Será que eram caminhos que Jesus amava, Jesus achou certo? Agora, diante de um conservador, um homem negro, nos Estados Unidos não pode ser aceite. Porque se conservar a história dos Estados Unidos da América, tem que haver outro tipo de pessoas. Um homem negro, no meio da Itália, da Alemanha, se colocar o conservadorismo, não pode ser aceito. Então, você vê como algumas coisas acabam não ser perfeitas. Está entendendo isso? Eu vejo aí, já sou excluído, eu já sou excluído para a direita, por eu não ser branco. Você entende isso? Só essa parte acaba com tudo. Para mim, já acabou. Embora que existem coisas boas no meio, não matará quem está no ventre, não incomodará. As igrejas também são momentâneas, tá? Porque um dia eu sei que coisas irão mudar mesmo. Por enquanto, eu diria que parabéns para eles, tá? Mas tudo isso é para ganhar o povo cristão.
É a mesma coisa que você ir na esquerda, ele recebe, nós amamos pobres, amamos negros, amamos, protegemos. É para ganhar também aquele povo. Quer dizer, os dois lados têm suas táticas. Sendo que em Jesus Cristo a gente tem a transparência, tem a verdade, tem a igualdade, tem o amor, tem a bênção, tem a paz, tem a alegria, tem o futuro, tem tudo em Jesus. Então, e em Jesus Cristo não há raça, não há diferença. Em Jesus Cristo todos somos irmãos, somos um em Cristo. Bom, obrigado quem acompanhou esse vídeo e não esqueça, tá? Se te prenderem, te matarem por causa da política, não foi por causa de Jesus, tá? Lembra bem, João Batista, se lhe matassem lá no deserto, seria por causa da missão que Cristo lhe deu. Foram lhe matar lá na casa do Herodes, lá. Foi se colocar em outras coisas. Pastor, você que está se colocar em outras coisas que não tem a ver com o evangelho, se te prenderem, saiba que não foi por Cristo. Nunca esqueça isso. Se fecharem o seu canal, porque você não falou de Cristo, mas falou da política, não fala que era fé, tá? Pelo menos foste avisado, eu creio que você já sabe, ouvindo aqui nesse canal. Bom, Deus abençoe a todos, muito obrigado quem acompanhou esse vídeo até aqui, tá? E também queria pedir aos irmãos para assistirem o vídeo do nosso irmão Rodrigo, tá? Vai lá, encontra as cápsulas que eu tomo e já perdi muito peso. Estou aqui, estou pesando 89 agora. Inclusive, não quero mais perder peso. Eu que pesava mais de 100 quilos. Tentei na academia, não deu certo. Mas tomando essas cápsulas, eu consegui um bom resultado. Veja no primeiro link na descrição para conhecer as cápsulas do nosso irmão Rodrigo, tá? Fala para ele, vieste desse canal, e ele vai te dar 15 cápsulas a mais se você, seguindo a norma, comprar o kit, e se estiver dentro do Brasil, não vais pagar o transporte, frete, posso dizer. Mas se estiver fora do Brasil, não sei como que ele faz quando a pessoa está fora do Brasil. Mas entra no WhatsApp dele, primeiro link na descrição, você vai poder falar diretamente com o irmão Rodrigo. Amém? Glória a Jesus. Olá, meus amigos do emagrecimento, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo e eu estou aqui hoje no canal do Irmão Belísio para apresentar para vocês mais saúde, mais qualidade de vida. Falamos aqui em nome do Nutrim, é um produto totalmente natural, à base de plantas, ervas medicinais, que vai auxiliar você a reduzir medidas, a eliminar aquela barriguinha indesejada e voltar no corpo que você tinha antes, né? Apresentamos para vocês, temos duas maravilhas, o Nutrim Premium com 30 cápsulas e elimine até 9 quilos no mês, tomando apenas uma cápsula ao dia. Temos também esta incrível novidade, que é o Nutrim Black Extra Forte, também com 30 cápsulas e elimine até 14 quilos no mês. E olha só, vamos deixar aqui fixado nos comentários o meu WhatsApp. Clica lá, me chama, e para você que falar que viu aqui no canal, vai ganhar desconto, vai ganhar frete grátis. Na compra do kit você ganha o frete grátis e vai ganhar 15 cápsulas de brinde. Tá bom para você? Bora para cima, que é tempo de emagrecer, amigo!